Se você é do time de pessoas que investem para aposentadoria, para ter uma vida tranquila e não depender do INSS, fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar aqui 5 ações que, na minha opinião, são boas aí para quem investe pensando na aposentadoria, quer ter uma vida tranquila e quer ter uma aposentadoria um pouco mais gordinha. Afinal de contas, INSS a gente sabe que é muito ruim, não é mesmo? Então, olha, segura a mão aí, não sai do vídeo porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes de falar das ações, eu preciso aqui definir 2 conceitos muito importantes para quem investe em ações, principalmente para quem investe no longo prazo. O primeiro conceito, vai parecer clichê, mas é muito importante ressaltar para você, é a diversificação. Cara, não tem jeito. Se você quer ter uma carteira robusta, saudável e que te traga valor no médio e longo prazo, você precisa pensar aí na diversificação. E como que faz uma diversificação? Em primeiro lugar, você pode diversificar ali com empresas diferentes. Então é do mesmo setor, mas são empresas diferentes. Não é uma diversificação assim, nossa, excelente. Afinal de contas, se tiver um problema no setor, todas as empresas daquele setor sofrerão, mas de repente você tem uma empresa que está melhor posicionada, que está desenvolvendo uma tecnologia nova, então você precisa se preocupar em investir também em empresas diferentes, mesmo que seja do mesmo setor. Só que aí, se você quiser melhorar ainda mais o seu portfólio, você tem que fazer uma diversificação setorial. Então você precisa ter no seu portfólio diversos setores. Afinal de contas, quando o setor financeiro está bom, o setor de varejo talvez esteja ruim, quando o varejo está bom, o financeiro está ruim, o imobiliário está bom. E aí cada setor ele tem momentos específicos da economia que um tá melhor que o outro, e isso vai deixar a sua carteira rentável e sustentável no médio e longo prazo. E aí a gente entra naquela dúvida que eu recebo assim quase que toda semana. Danilo, quantas ações ter no portfólio? Quantas ações eu compro? Quantas ações eu tenho? Eu já atendi clientes aqui na empresa, na área de consultoria de investimento, e tinha 30, 40, 50 ações no portfólio. Cara, e como que você cuida de uma carteira de ações que tem 50 ativos? É muita coisa. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando, explicando nos detalhes quantas ações você tem que ter no portfólio aí para você ter uma quantidade razoável que vai te trazer retorno. Eu vou deixar nos cards esse vídeo. Quando acabar esse vídeo aqui, assiste ele que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas além de você saber também quantas ações você deve ter na carteira, fazer uma diversificação setorial, diversificação também por empresa, você precisa se atentar ao peso de cada empresa no seu portfólio. Por exemplo, nós estamos num momento da economia que talvez seja bom você se posicionar mais no varejo, talvez seja bom você se posicionar mais no setor financeiro, mais em indústria. Então você pode, dentro do seu portfólio, definir pesos diferentes. Então eu vou deixar o varejo uma representatividade maior, com 30% do meu portfólio. Vou deixar os bancos com 20, com 25. E aí você faz também esses ajustes aí de peso de cada ativo. Então, além de você ter uma carteira de investimento com boas ações, diversificada, o peso de cada ativo também representa muito bem. Por exemplo, você está mais posicionado no setor de varejo e naquele ano o varejo se valorizou 100%, 200%. Automaticamente você vai obter mais ganhos porque você estava mais posicionado aí no setor de varejo. Então, primeiro ponto importante aqui desse vídeo é diversificação, mas a diversificação inteligente, não é qualquer diversificação, não é só comprar um monte de ativo aí, ponto. Tem que fazer a diversificação inteligente. Tem um segundo ponto que é muito negligenciado, principalmente por investidor pessoa física, que é a revisão do portfólio. Muitas pessoas pensam em montar uma carteira de investimento, monta, esquece, deixa lá a carteira, daqui 10, 20, 30 anos, vai olhar essa carteira novamente. Cara, os maiores investidores do mundo não fazem isso. Eles revisam o seu portfólio. Não precisa ser todos os dias, né? Tem o 8 e 80. Tem aquela pessoa que não liga, que vai ver só daqui 2 anos, 3 anos, mas tem aquelas pessoas que todo dia tá ali, abrindo um broker, vendo como que tá as ações. Cara, aí você vai ficar maluco, porque tem dia que tem um risco sistêmico, acontece algum presidente fala uma besteira, as ações caem, então não precisa ficar olhando todo dia. Aqui na Triad Finance, com os nossos clientes de consultoria, a gente costuma fazer uma revisão do portfólio de 6 em 6 meses. O que é isso, Danilo? A gente pega o portfólio do cliente, 6 meses, a gente vai estudar aquele portfólio, como que foi a performance dele nos últimos 6 meses. O que deu bom? O que deu ruim? Gente, é natural você montar uma carteira com 15 ações, por exemplo, 3, 4,
desvalorizar. E aí você tem um restante que valorizou e aí o seu portfólio ficou positivo. É absolutamente normal. E aí nesse processo de revisão, a gente vai olhar justamente isso. Por que desvalorizou? Será que mudou o fundamento da empresa? O setor está complicado? Então precisa rever o seu portfólio. Afinal de contas, os fundamentos das empresas mudam, né? Os fundamentos econômicos mudam também. E isso pode interferir na sua rentabilidade aí no seu portfólio. Tem uma frase muito bacana que eu deixei anotada aqui no roteiro, que é o seguinte: o primeiro prejuízo é o menor. Então, quando a gente faz essa revisão do portfólio, a gente consegue identificar uma ação que não foi muito legal e consegue já eliminar essa ação do portfólio e talvez recuperar aquilo que a gente perdeu nessa ação. Ali a gente teve um prejuízo de 15%, de 10%, recupera em um outro ativo que vai muito melhor. Então, faça a revisão do portfólio. Eu sei que o conteúdo do vídeo aqui é investir para aposentadoria, mas mesmo que seja para aposentadoria, é importante você fazer essa revisão do seu portfólio aí, pelo menos de 6 em 6 meses. E se você está curtindo esse conteúdo, de alguma maneira esse conteúdo já te agregou alguma coisa, te ensinou, não esquece de se inscrever no canal, clica no botão aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse conteúdo para que o YouTube veja que ele é relevante, que ele é bom e espalhe aí para mais pessoas. E também, se você tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixa nos comentários aqui que a gente te responde. Quem sabe a sua dúvida vira um conteúdo aqui pro canal, demorou? Se inscreve aí. Agora vamos lá para 5 ações para aposentadoria. Lembrando que a ideia do conteúdo não é nem te sugerir, ó, investe nessa ação, mas é te explicar o porquê que essas ações são boas para aposentadoria, beleza? São 5 ativos. Eu não coloquei uma ordem aqui, a prioridade aqui, não tem prioridade. Fiz uma ordem porque tem que ter, mas não tem ordem de prioridade, beleza? Então lá, em primeiro lugar, coloquei uma ação do setor bancário. Cara, não tem como o banco dar errado no Brasil, sabe? O banco ele só é ruim para o cliente, mas para o investidor, para o acionista, ele é excelente. E aí muitas pessoas recomendam, falam muito do Banco do Brasil. Realmente é um banco muito bom, nunca deu prejuízo, é rentável. Mas eu tenho medo do Banco do Brasil porque ele é público, sabe? Ele tem ali 51% tá na mão do governo. E olha, eu tenho muito medo do governo, sabe? Eu acho que o governo ele vem mais para nos atrasar do que para nos ajudar, sabe? Então eu fujo de ações ligadas ao governo. Por mais que eu esteja perdendo dinheiro, a ação se valorizou muito. Eu prefiro ficar fora, eu prefiro ganhar em outros ativos. E um banco aí muito legal, que eu gosto muito, é o Banco Itaú. Então, em primeiro lugar está aqui Itaú 4, as ações do Banco Itaú, maior banco do Brasil, também muito rentável, se reinventa muito rápido. Eu acho que a maior diferença do Banco Itaú para um Bradesco e para um Santander é a rapidez de se reinventar, né? Então surge uma tecnologia nova, os caras já vão lá, já compram a empresa, já montam uma tecnologia deles. Então, Banco Itaú, na minha opinião, é uma excelente oportunidade aí para quem quer se aposentar com ações, beleza? Em segundo lugar está o setor de seguros. Seguros é um setor assim, cara, excelente. Pensa você aí, você tem carro? Você tem seguro da sua casa, alguma coisa do tipo? Se você não tem, você conhece. Você conhece alguém que tem carro e que tem seguro. Às vezes, a gente faz um seguro pro nosso carro, só que a gente não quer usar, a gente não quer ser roubado, a gente não quer bater. Então a gente paga lá 3 mil reais por ano e não usa. Esse dinheiro fica para a seguradora. Então a seguradora ganha muita grana. Tanto que um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett, ficou rico com a Berkshire Hathaway, que é uma seguradora, né? Com um grupo de seguros, de seguradora lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele ganha essa grana, né? As pessoas pagam a pólice ali do seguro. Isso é o float, ele pode trabalhar com essa grana, investir e tudo mais. E aí a pessoa não usa o seguro, então ele tem ali um índice de sinistralidade muito baixo, porque as pessoas não querem usar, e aí ele fica com essa grana no bolso. Então tenha companhias de seguro. Tem 2 empresas muito boas aqui na nossa bolsa de valores do setor de seguro que eu gosto muito, que é a BB Seguridade. Só que aí você pode falar, ela tem um dedinho do governo, né? Afinal de contas, BB Seguridade é um grupo de seguros do Banco do Brasil. Só que também tem a Porto Seguro, que é a maior seguradora do Brasil, principalmente de veículos, e tá despontando aí com uma boa performance, principalmente em 2023. Então, vou deixar essas 2 aqui de brinde, né? Seguro, BB Seguridade ou Porto Seguro. Entre as 2, qual você investiria, Danilo? Colocaria na BB Seguridade por estar mais barata em relação a múltiplos do que a Porto Seguro, beleza? Em terceiro lugar tá Telecom. Gente, Telecom é algo assim surreal, porque poucas pessoas falam, só que é um setor que você não deixa de pagar sua conta de telefone, sabe? Às vezes você atrasa a luz, você não deixa de pagar a luz também, mas às vezes você atrasa a luz, mas não deixa de pagar o celular porque você não quer perder a internet, você quer ter acesso ao YouTube, TikTok, Instagram, as pessoas pagam. E uma empresa assim que eu amo de paixão do setor de telecom é a
Telefônica Brasil. Código de negociação VIVIT3. Cara, essa empresa é surreal. Ela tem um dividend yield assim altíssimo. O payout dela, que é o quanto ela pega do lucro dela e distribui para os acionistas, às vezes passa de 100%. Porque essa empresa ela gera muito caixa, é muito dinheiro. As pessoas pagam as contas todos os meses. Reajuste pela inflação. Se aumenta ali o valor, você liga lá, renegocia um pouquinho, eles abaixam um pouco, mas as pessoas não deixam de ter o celular. E isso é excelente. Então, VIVIT3 está ali na terceira posição no setor de telecomunicação. Eu acho que é excelente, uma boa oportunidade para você ter aí para longo prazo aposentadoria. E se você ainda não se inscreveu no canal, cara, não perca a oportunidade, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte o conteúdo para que esse conteúdo possa atingir o maior número de pessoas possível. Faça isso agora, porque você acompanhar os conteúdos aqui do canal, todos os dias tem vídeo novo. Bora para a quarta posição. E aí, como eu falei, né, o setor de energia. Então, energia é um setor crucial, muito importante, a gente tem que ter. Só que dentro do setor de energia, você tem três tipos de empresa. Você tem a geradora de energia, que é aquela empresa que tem as usinas lá que geram energia. Você tem a transmissora de energia e você tem a distribuidora. Por exemplo, aqui onde eu moro, a distribuidora é a Enel, a gente chama de Enel. Mas tem Light lá no Rio de Janeiro, tem diversas empresas que distribuem eletro, né? Tem diversas empresas que distribuem energia. A distribuidora, ela é um pouco pior do que a transmissora, porque ela tem que lidar com o cliente, às vezes o cliente atrasa o pagamento, não é muito fácil assim cortar energia, embora as coisas tenham mudado, né? Não é muito fácil cortar a energia, então, sabe, ela tem perda de energia, gato, né? O famoso gato que as pessoas pegam lá, roubam energia e tudo mais, então, distribuidora, olha, é complicado. A melhor que tem desses três aqui, que é a mais de boa, geradora de caixa, contratos de longuíssimo prazo, é a transmissora de energia. O que é a transmissora? Sabe quando você está viajando numa rodovia, você vê aqueles postes gigantescos com os fios assim, quilômetros de fio? Aquilo lá são torres de transmissão de energia. Tira a energia lá da geradora e manda para a distribuidora. Essas torres, elas têm contratos de longuíssimo prazo, 15, 20 anos, contratos que são reajustados pela inflação. E, cara, o que essa empresa tem de custo é a despesa de manutenção, só. Não tem muito custo. Então, a melhor hoje, aí, na minha opinião, é a Taesa, TAE11, uma das melhores da bolsa, dividend yield altíssimo, boa perspectiva para longo prazo, mas como eu te falei, não é empresa para multiplicar capital, é empresa para aposentadoria. TAE11, beleza? E em último lugar, claro, tem o setor de saneamento, água. Cara, a gente precisa de água, o corpo humano precisa de água, nós precisamos de água. E na bolsa tem a Sabesp, que é muito famosa em São Paulo, né? Que é uma empresa pública também, né, ligada ao governo estadual. Aliás, o governador de São Paulo fala muito em privatizar a Sabesp, só que é uma empresa que ela já está negociando aí com múltiplos um pouco caro, né? Então eu vou te dar um outro nome aqui de uma boa empresa de saneamento para longo prazo e que talvez faça muito sentido aí para aposentadoria, que é a Sanepar. A Sanepar é a companhia de saneamento lá do Paraná, do sul do Brasil, né? Uma empresa gigantesca de saneamento, negocia aí em torno de 5 vezes preço sobre lucro, 5, 6 vezes preço sobre lucro, uma empresa gigantesca. E o código de negociação dela, o ótimo código, né? Porque tem 3 códigos de negociação na bolsa, mas o bom, assim, para você investir para longo prazo é o SAPR11, Sanepar 11, uma boa oportunidade aí para quem está pensando em montar uma carteira de investimento de ações para aposentadoria, tá certo? Então vamos fazer uma revisão aqui das ações que eu falei. Eu falei do Banco Itaú, Itubi 4, falei de BB Seguridade, BBSE 3, falei também de Vivo, Vivit 3, que é de telecom, TAE11, Taesa, empresa de transmissão de energia, e por último, Sanepar, empresa de saneamento lá do sul do Brasil, lá do Paraná. Essas 5 empresas são excelentes, ótimas para você que está pensando em aposentadoria. Agora, tem um pulo do gato. Às vezes, a gente monta uma carteira de investimento, lembra que eu te falei que a gente precisa fazer revisão, né? E a gente fica na dúvida em qual que é o melhor momento para vender uma ação. Porque de repente a gente compra aquela ação e aquela ação ela se valoriza 30, 40, 50%, e aí vendo, fico, ou ela cai 15%, 20%. Qual que é o melhor momento para vender uma ação? É o seguinte, eu já fiz um conteúdo aqui no YouTube explicando qual que é o melhor momento para você vender uma ação. Eu vou deixar esse conteúdo aqui, ó. Clica nesse vídeo que tá aqui para você assistir, para você aprender qual que é o melhor momento para você vender uma ação, beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se quiser conversar comigo lá no Instagram, o meu arroba é Danilo Silva, o meu perfil lá. Procura lá, troca uma ideia comigo, a gente bate um papo, tá bom? Obrigado mais uma vez, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Bons investimentos.